Como a Bíblia ensinou sobre orgulho e vaidade, reflexões profundas e lições espirituais. O orgulho e a vaidade são temas recorrentes nas Escrituras, sendo considerados como atitudes que afastam o ser humano da verdadeira espiritualidade e da humildade diante de Deus. Desde os tempos antigos, a Bíblia alerta sobre o perigo de exaltar o próprio ego e de buscar aprovação ou status, revelando como essas atitudes geram distanciamento da relação divina. No livro de Provérbios, por exemplo, está escrito que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda, indicando que, ao alimentar o orgulho, o ser humano abre caminho para a destruição interior. Além disso, a vaidade é vista como uma busca incessante por algo que não é duradouro, como a valorização de bens materiais e da aparência exterior, que nunca podem satisfazer plenamente o coração. A Bíblia, portanto, propõe um caminho contrário, que é a humildade, base fundamental para uma vida de fé verdadeira. O orgulho é uma das atitudes mais perigosas descritas nas Escrituras, pois além de afastar o ser humano de Deus, também impede que ele viva de acordo com os seus princípios. Quando alguém se coloca acima dos outros, esquecendo sua dependência de Deus, cria uma barreira entre si e o Criador. A palavra de Tiago nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, apontando como a soberba resulta em resistência divina. Esse distanciamento não é apenas físico, mas espiritual, pois ao nos tornarmos orgulhosos, deixamos de reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Deus. O orgulho nos impede de viver uma vida plena e em paz com Deus, pois nos torna cegos para sua graça e misericórdia. A vaidade, conforme abordada nas Escrituras, é vista como um dos maiores enganos que afasta o ser humano do propósito divino. Em Eclesiastes, o autor nos alerta sobre a futilidade das coisas terrenas, afirmando que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa afirmação reflete a busca incessante por riquezas, status e bens materiais, que muitas vezes dominam os corações, mas que são efêmeros e vazios. A vaidade faz com que o ser humano se perca em um ciclo de insatisfação constante, sempre desejando mais, sem jamais alcançar a verdadeira paz ou contentamento. O desejo de exibir-se e de ser reconhecido pelos outros acaba criando um vazio interior, pois as coisas passageiras não têm poder para preencher a alma. Esse é o grande alerta bíblico. O que verdadeiramente importa não são as coisas externas, mas a qualidade do nosso coração diante de Deus. O orgulho na Bíblia é exemplificado de maneira clara na queda de Lúcifer, que em sua soberba desejou exaltar seu trono acima das estrelas de Deus. O profeta Isaías descreve como ele disse em seu coração: "Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono." Essa tentativa de alcançar a posição de Deus resultou em sua queda. O orgulho de Lúcifer é um exemplo poderoso de como o desejo de se elevar, de colocar-se acima de tudo e todos, leva à destruição. A Escritura revela que, ao se rebelar contra Deus e buscar sua própria glória, Lúcifer não só perdeu sua posição celestial, mas também foi transformado no adversário de Deus, simbolizando o preço do orgulho. Esse evento serve de alerta para todos nós. Quando alimentamos o orgulho e desejamos a exaltação própria, estamos trilhando o caminho da queda espiritual. Em 1 Pedro, somos desafiados a refletir sobre os valores que realmente importam para Deus, especialmente no que diz respeito à vaidade exterior. O apóstolo nos ensina que a verdadeira beleza não está nos adornos físicos ou nas vestes luxuosas, mas no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Em uma sociedade que valoriza tanto a aparência e as posses, essa mensagem se torna um chamado à reflexão.
A vaidade que busca exibir o corpo ou os bens materiais como sinais de sucesso e importância é uma armadilha, pois é passageira e fútil. O que Deus realmente valoriza é o coração humilde, que se preocupa mais com o interior do que com o exterior. A busca por aprovação externa e o desejo de se destacar entre os outros criam um vazio, enquanto a beleza verdadeira se encontra na pureza de espírito e na humildade. A humildade é constantemente exaltada nas Escrituras como uma virtude essencial para aqueles que desejam agradar a Deus e viver segundo seus ensinamentos. Jesus, em Mateus, nos ensina que aqueles que se humilham serão exaltados, contrariando a lógica humana de que o sucesso está em se exaltar e em se destacar. A humildade não é a autodepreciação, mas o reconhecimento de nossa dependência de Deus e a disposição de servir ao próximo. Quando nos humilhamos diante de Deus, estamos abrindo espaço para sua graça e transformação. A humildade é a chave para uma vida plena, pois ela nos permite viver em harmonia com Deus, reconhecer nossas falhas e, ao mesmo tempo, buscar a santidade, não por mérito próprio, mas pela graça divina. Ao invés de buscar a autossuficiência, a humildade nos leva a confiar plenamente em Deus e em sua direção para nossas vidas. O orgulho se reflete diretamente em nossos relacionamentos interpessoais, criando barreiras e divisões. Na carta de Paulo aos Filipenses, ele nos exorta a agir com humildade, considerando os outros como superiores a nós mesmos. Quando nos deixamos dominar pelo orgulho, nos tornamos egoístas e competitivos, desejando sempre estar acima dos outros, o que gera ressentimento e distância. Ao contrário, a humildade promove a empatia, a compreensão e a unidade. Quando praticamos a humildade, estamos dispostos a ouvir, a perdoar e a servir ao próximo, em vez de buscar reconhecimento ou prestígio. A verdadeira grandeza não está em dominar ou ser superior, mas em reconhecer o valor dos outros, respeitando suas necessidades e desejos. Quando nos libertamos do orgulho, nossos relacionamentos se tornam mais saudáveis, fundamentados no amor e no respeito mútuo, refletindo os ensinamentos de Cristo. A busca incessante por riquezas e poder, muitas vezes alimentada pela vaidade, é um dos maiores enganos que a Bíblia nos alerta. Em Lucas, Jesus nos ensina que a vida de uma pessoa não é medida pela abundância de bens materiais que ela possui. A vaidade que vem com o acúmulo de riquezas e status é passageira e não pode proporcionar a verdadeira satisfação ou felicidade. As riquezas podem nos seduzir e nos fazer acreditar que temos o controle sobre nossas vidas. Mas a Escritura nos ensina que tudo o que temos é um presente de Deus. A verdadeira segurança não vem da acumulação de bens, mas da confiança em Deus, que nos provê e nos guia. Quando colocamos nossa confiança nas riquezas, corremos o risco de nos afastar de Deus e perder a visão do que é realmente importante. O valor de uma vida não está naquilo que se pode ver, mas na paz e no propósito encontrados em Deus. O orgulho também se manifesta na hipocrisia religiosa, como vemos frequentemente nos fariseus descritos por Jesus. Em Lucas, a parábola do fariseu e do publicano revela o contraste entre o orgulho de quem se exalta e a humildade de quem se reconhece pecador. O fariseu, em sua arrogância, se coloca acima dos outros, julgando-os, enquanto o publicano, reconhecendo suas falhas, busca perdão. Jesus ensina que a verdadeira justiça não vem da exaltação própria, mas de um coração humilde diante de Deus. O orgulho espiritual leva à autossuficiência, onde acreditamos que nossas boas ações são suficientes para agradar a Deus, enquanto a humildade reconhece que tudo o que somos e fazemos é pela graça divina. A hipocrisia espiritual impede o verdadeiro arrependimento e a transformação interior,
afastando-nos da verdadeira justiça que Deus deseja em nós. A Bíblia nos ensina que o caminho da humildade é o único que nos leva à verdadeira grandeza diante de Deus. Em Provérbios, lemos que, quando vem o orgulho, vem também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Este versículo reflete a sabedoria divina ao nos mostrar que, ao invés de buscar a exaltação e a supremacia, devemos buscar o serviço ao próximo e o reconhecimento de nossa dependência de Deus. A verdadeira exaltação não vem de nossa própria força ou conquistas, mas de um coração humilde que reconhece que todo o bem vem de Deus. Jesus, em sua vida, foi o maior exemplo de humildade ao se entregar por nós, não buscando glória, mas cumprindo a vontade do Pai. Portanto, a Bíblia nos convida a praticar a humildade como um reflexo do caráter de Cristo, vivendo de maneira que honre a Deus e aos outros sem buscar reconhecimento ou status próprios. A reflexão sobre o orgulho e a vaidade nas Escrituras nos leva a um entendimento profundo da verdadeira humildade e da simplicidade que Deus deseja de nós. Somos constantemente desafiados a olhar para o interior e reconhecer nossas limitações diante da grandeza divina. Em um mundo que exalta o poder, a aparência e o sucesso material, a verdadeira paz vem de reconhecer nossa dependência de Deus e de viver com um espírito manso e humilde. Que possamos aprender a viver de forma autêntica, buscando sempre o bem dos outros, sem nos deixar seduzir pelas ilusões da vaidade. Que nossa vida seja um reflexo do caráter de Cristo, que nos ensina que, ao nos humilharmos, somos exaltados no amor de Deus. Oração. Senhor, ajuda-nos a abandonar o orgulho e a vaidade que habitam em nossos corações. Dá-nos a graça de viver com humildade, reconhecendo que tudo vem de Ti. Que possamos buscar a Tua glória e não a nossa, e viver de acordo com os Teus ensinamentos, que em todas as nossas ações possamos refletir o amor e a bondade de Cristo. Amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.